O secretário da Secopa, Maurício Guimarães, terá que apresentar ao Tribunal de Contas do Estado laudo técnico pericial das obras realizadas em Cuiabá e Várzea Grande, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 59 mil. O prazo é de 48 horas. Caso já exista um laudo pericial feito por uma empresa oficialmente reconhecida e isenta de parcialidade. Se não existir, a Secopa terá 15 dias para contratar uma empresa especializada, independente e apresentar em 30 dias laudos periciais do viaduto da Cefaz e da trincheira do Santa Rosa e em 60 dias das demais obras. O conselheiro Antônio Joaquim acatou representação interna formulada pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia do TCE, que vem constatando vícios e defeitos nas obras. Segundo o TCE, a determinação pela contratação de uma empresa especializada, independente, para a realização de laudos periciais deve-se à evidência de que a equipe da Secopa não vem realizando fiscalização a contento, até porque é um quadro insuficiente para atender a demanda. Já a Secopa informou que está tomando conhecimento agora da decisão, depois irá se manifestar. É quase inacreditável, mas depois de tanto tempo, só agora estão descobrindo que a Secopa falhou na fiscalização e simplesmente virou as costas para a sociedade. Mas antes tarde do que nunca. Quem deveria prestar informações nunca agiu com transparência. Faziam o que bem entendiam, como se não estivessem tratando com o dinheiro público e com a responsabilidade sobre vidas humanas. Os problemas agora estão aí e são muito graves. Não foi por falta de aviso. Ainda bem que o Ministério Público está cobrando a responsabilidade da Secopa, porque só assim os outros órgãos de controle resolveram agir com um pouco mais de firmeza. O absurdo é tão grande que obras onde foram gastos milhões de reais estão sendo interditadas. Demorou, mas finalmente a ficha está caindo. Mas por enquanto, só a ficha. E para falar sobre a situação das obras da Copa em Cuiabá e Várzea Grande, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o engenheiro e coordenador do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso, André Luiz Churim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dias atrás, sobre o viaduto da Cefaz, o senhor fez uma declaração que me chamou a atenção. O senhor falou que ainda bem que o viaduto foi interditado porque ele poderia sofrer um colapso total. Colapso total é o quê? Bem, nós a estrutura não suportar? Nós tínhamos nos pronunciado a respeito disso, né? E identificado duas situações. A primeira situação é aquela que aconteceu lá em Belo Horizonte, no viaduto dos Guararapes, onde a estrutura não se autossuportou, tá? E ela veio a colapso, que é a ruína. Ele desceu e aconteceu tudo que a gente está sabendo. Porque esse termo colapso foi o termo que também foi usado lá em Belo Horizonte. Aí eu queria saber o seguinte, estamos falando da mesma coisa? Nós estamos falando de algo parecido, tá? Mas que não é a mesma coisa. A situação de Minas Gerais, ela foi a ruína, o colapso, logo depois que a estrutura foi solta, quer dizer, que tirou-se todas as escórias e ela não se autossuportou. Aqui a estrutura já está solta, houveram, que a gente tem notícia, algumas identificações de anomalias por fissuramento e para que esse colapso não chegue ao ponto que seja ruína, né? Acredite-se que a responsabilidade técnica dos profissionais aí pesou um pouco, né? E eles resolveram interromper o trânsito do veículo. Se não houver alguma ação quanto a esse mecanismo que vai levar ao colapso, existe algum risco, sim. Agora, a sensação da população que antes era de pressa para terminar a obra é de tanto essa da Cefaz quanto do Santa Rosa, que foi interditada,
tem algum tipo de problema, algum desabamento. A UCREA chegou de dar um laudo também apontando problemas ali na trincheira do Santa Rosa. A gente tem que se preocupar? Nós fizemos um laudo por solicitação do Ministério Público, né? E num convênio que foi feito, numa identificação de prestação de serviço honorífica que foi feito pela Assembleia, informando que havia esse laudo que antecedeu, que foi, digamos assim, que já mostrava que algo teria que ser feito, né? E incansavelmente a imprensa debateu sobre isso. Nós já não tínhamos bola de cristal, mas a gente antevia algumas situações. Houveram algumas identificações de fissuração, de uma anomalia da construção do pavimento, se não tivesse tomado algumas providências. Então, nós lá atrás já identificávamos que alguma coisa deveria ser feita, né? Algumas trincheiras e algumas obras, os profissionais acataram as identificações que o CREA tinha feito, né? E melhoraram, e a gente vê algumas obras que, digamos assim, apresentam algumas melhorias do que era antigamente. Quais né? são elas? De pronto, eu já lembro da trincheira Ciríaco Cândido. Da Mara Andreasa ali. Não, desculpe, não é da Mara Andreasa, não. A trincheira dos trabalhadores, que eles chamam de trincheirona, né? Depois da visita do CREA, e por 3 vezes nós estivemos lá na obra, a última vez que nós estivemos lá, nós vimos uma melhoria muito grande daquela obra em específico, né? E teve também um problema lá na Ciríaco Cândido. Na Ciríaco Cândido, esse problema que foi apontado, já com a obra praticamente conclusa, 1 mês depois ela foi inaugurada, e essa obra ainda não foi feito nada. Né? Agora, o mais grave de tudo isso é o seguinte: a Secopa, diante de tantos problemas que existem nas obras, ela nega informações. Essa falta de transparência da Secopa é porque ela tem alguma coisa a esconder? Quer dizer, precisa ir à Justiça, a OAB precisou ir à Justiça, o Ministério Público está tendo que agir. Por que a Secopa não libera as informações? Qual é o mistério? Qual é o segredo? Isso é uma coisa de gestão do próprio órgão, né? A gente não tem essa informação do porquê que não se dá informação. Gestão equivocada. Né? Contra a lei, né? Porque tem que prestar informações à sociedade. É a transparência, né? Todo órgão público tem que ser transparente. Na verdade, o que a gente identifica é que realmente falta essa identificação do que se acontece, né? Eu acho que as pessoas, ninguém é contra nada ou contra ninguém, as pessoas querem clareza, principalmente na ação de bens públicos, né? Então, eu acho, no meu ponto de vista, que os técnicos de lá são muito gabaritados e podem informar o que está acontecendo, né? Agora, o que não pode acontecer é o que vem acontecendo, né? Que primeiro interrompe por 20 dias e depois por mais 4 meses, né? Então, mostra que é alguma coisa muito séria que ninguém sabe o que está acontecendo lá. Então, mas não é uma identificação que o CREA possa fazer, né? Porque a nossa parte de fiscalização e de identificação dos profissionais legalmente habilitados e os apontamentos que nós já fizemos, como bem disse, nós já fizemos, né? Justamente essa questão dos profissionais habilitados, o CREA apontou irregularidade em muitas dessas obras, a ausência da presença deles. Isso que a gente está vendo hoje pode ser também resultado disso? Não, aí é a nossa fiscalização preventiva que obriga a todas as obras a ter um profissional legalmente habilitado. Então, esse risco, nós temos certeza que com a nossa fiscalização não aconteceu. Só para encerrar, o nosso tempo já terminou. E a pergunta, se o senhor puder ir pelo sim ou não, é melhor. É seguro a gente passar por cima de um viaduto ou por baixo de uma trincheira hoje? Então atualmente, né? Não é seguro. Essa segurança, quem tem que nos transmitir é os profissionais que isso fizeram e a própria Secopa. E eles se calam, né? Muito obrigado pela presença e pelas informações. E restou para nós a interrogação. Muito obrigado. Muito obrigada.